Bom, gente, para o Colégio Teutônio, somos todos CT inspirados em você, 65 anos. E Dália Alimentos, produtos de qualidade. Dália Alimentos, 70 anos, sempre à frente, sempre em frente. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM, com as principais e as primeiras informações do seu dia a dia. Bom, acontece Estrela nos próximos dias 20, 21 e 22 de julho, em promoção da AMVAT, que é a Associação dos Municípios do Vale do Taquari, e também da Associação dos Secretários Municipais de Educação do Vale do Taquari, ASMEVAT, um evento que pretende discutir a educação como um todo. Várias são as atrações, e quem está conosco aqui é o presidente da ASMEVAT e secretário de Educação, nosso querido município de Estrela, Marcelo Malman. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, uma alegria, frio, mas pelo menos não está chovendo, já é uma grande coisa, né? Passamos umas semanas atrás com bastante chuva, mas frio dá para aguentar, então vamos lá. Qual é que é a principal intenção, qual é o principal motivo de debate para esse encontro que terá 3 dias em Estrela, Marcelo? Isso, o grande objetivo é a gente criar um espaço justamente de discussão da educação do Vale do Taquari. Nós vivemos um momento hoje no país, em virtude do plano nacional, dos planos estaduais e, por consequência, dos planos municipais de educação, e também em virtude de um documento que está em pauta, está em fase final de debate e discussão, que é a Base Nacional Comum Curricular, que certamente vai gerar uma grande transformação em pilares da educação no Brasil. E a gente precisa discutir e aproveitar esse momento. Eu tenho dito que a gente está vivendo um momento histórico de educação, onde a gente poderá sair de um discurso de que a educação é importante, que a educação é essencial para o desenvolvimento do país, e de fato a gente conseguir praticar, né, essa importância da educação. Mas para isso a gente tem que debater e discutir, e em especial esses pilares que são avaliação, currículo, práticas pedagógicas. Então a gente tem a oportunidade dessa mudança neste momento. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo, mas parte dessa mudança, dessa mini revolução que a gente está vivendo na educação, parte do final dos anos 90, quando a gente tem, por exemplo, algo simbólico que é a instituição do Enem, que muda a forma de pensar as escolas, as provas do Enem vindo com uma configuração nova, com questões que trazem o dia a dia para a sala de aula, o dia a dia para a prova. O Enem foi um sinal verde de que esse processo todo culminaria agora com o Plano Nacional, com o ensino politécnico. É mais ou menos nesse caminho, não é, Marcelo? Com certeza que sim. Na verdade, toda essa transformação já devia ter ocorrido lá naquela época do Enem, né? Então, a nossa base nacional e o nosso plano nacional, na verdade, ele está já com quase 20 anos de atraso, né? Ele já era para ter acontecido naquele período, enfim, por uma série de questões, não se desenvolveu. Felizmente a gente está nesse momento agora, mas com certeza esse processo de transformação começou sim com essa nova concepção de que a educação necessariamente precisa estar ligada ao dia a dia, ou seja, o ensino precisa ter o significado, né? Senão ele não vai ocorrer. Bom, e com certeza vai ser isso mais ou menos que vai cercar o encontro de vocês, né, nesses 3 dias, dia 20, 21 e 22 de julho. Então fale um pouco pra gente sobre o Fórum Internacional de Educação que acontece no mês de julho em Estrela. Isso, a ideia do fórum então, ela surge a partir de uma necessidade de a gente conseguir trazer para a região nomes importantes no cenário educacional brasileiro e mundial, né? Num momento em que os municípios passam por um período de crise, de recessão econômica, como todo o país, a ideia então é justamente a gente reunir forças e conseguir trazer o que a gente tem de melhor no cenário educacional mundial para a gente poder, evidentemente, ter uma base de conhecimento para iniciar as nossas discussões aqui regionais, né? Então, para isso a gente trouxe para a abertura do evento um grande educador conhecido no mundo inteiro, que é o professor José Pacheco, que é português, natural de Portugal, é um dos idealizadores da conhecida Escola da Ponte em Portugal, que foi uma pioneira em metodologias inovadoras, né? Eu desculpa te interromper, mas só para falar da Escola da Ponte, eu tenho um release que eu recebi aqui. Nós estamos falando em pioneirismo em 1976, né? Quando aqui no Brasil nós estamos começando essa discussão, né? Exatamente. É curioso, pelo menos, né? Lá em Portugal começa essa discussão em 76, ou seja, aquele atraso que tu falavas, né? Exatamente, isso comprova o atraso que a gente vive, né? E atualmente o professor José Pacheco reside no Brasil, ele toca alguns projetos aqui no Brasil. O grande projeto brasileiro dele hoje é em Cotia,
uma escola que funciona toda ela embaixo de lona de circo. Então, mostra que a estrutura física, evidentemente, é importante, mas não é exclusiva, né, para ter uma qualidade de educação. E ele vai trabalhar justamente conosco essas questões de inovação, destacando que ele sempre diz que nenhum modelo, nem da Escola de Cotia, nem da Escola da Ponte, poderá ser replicado em outro local. Ou seja, a ideia sim, mas a prática precisa ser construída com a comunidade local, respeitando as regionalidades, né, específicas de cada município, de cada região. Então iniciaremos com essa conversa. O professor José Pacheco tem uma fala muito agradável, né, e cativante. A experiência de vida dele como educador é muito simbólica e vale a pena a gente ter esse momento com o professor José Pacheco. Certamente vai nos inspirar para muitas transformações que a gente precisa no país, né? Perfeito. Bom, essa é a abertura, né? Essa é a abertura. É a palestra inicial. Bom, segue a programação nos próximos dias, né, Marcelo, com todo o evento acontecendo no Cristo Rei. Isso, no Centro Comunitário, que é um espaço grande que a gente tem. A gente está esperando em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, né? A gente já tem mais de 1.000 pessoas inscritas no evento. Então, a perspectiva de um grande público. E a gente continua, assim, com uma programação ainda bastante intensa na quinta-feira, né? Com a professora Emília Cipriano iniciando os trabalhos. A professora Emília Cipriano tem um grande projeto em São Paulo, participa de todos os grandes eventos educacionais do país e é uma educadora voltada, em especial, para a educação infantil, que também é uma novidade no país. A gente iniciou também esse processo mais tarde, né? A princípio com escolas que serviam apenas como ambiente de cuidado para as crianças. Hoje a gente já sabe que o principal momento de desenvolvimento cognitivo das crianças é nessa fase de educação infantil, né? Educação infantil vai até 6 anos de idade, né? Então, esse é um período muito importante de formação, de caráter, de índole, e evidentemente um trabalho muito importante deve ser feito, e a professora Emília Cipriano vai trabalhar conosco nesse sentido. Passamos o dia ainda com uma palestra sobre inclusão, com uma experiência de vida, na verdade, do professor Claudinho Duzic, que é aqui do Rio Grande do Sul, que é portador de necessidade especial, e ele próprio teve que romper paradigmas para poder, hoje, por exemplo, estar cursando o doutorado dele em educação, né? Então, com sérias limitações físicas, conseguiu superar isso tudo, desenvolveu atividades, enfim, programas específicos para ele. Ele vem nos falar um pouquinho sobre isso, justamente para falar sobre a inclusão, mas não uma inclusão apenas literal, enfim, do que estão nos livros, né? Mas de quem vivenciou isso, né? Tanto que o tema da palestra dele é justamente essa: a educação inclusiva na prática, a educação inclusiva que a gente vivencia, né? E aí na sexta-feira à tarde teremos ainda uma mesa de debate sobre a Base Nacional Comum Curricular, onde estarão presentes algumas pessoas, entre eles o professor Ítalo Dutra, que é ligado à URGS, a Escola da Aplicação, hoje trabalha na Unesco. O professor Ítalo Dutra é quem coordenou todo o processo lá no início da Base Nacional Comum Curricular, né, até o lançamento da primeira fase. Então ele tem toda essa construção, ele participou disso tudo, né? E teremos também a presença de uma professora portuguesa, a professora Ariana Cosme, né? Ligado então à Universidade do Porto. E ela vai nos trabalhar também, porque a gente está valorizando bastante essa fase da vida educacional, com essa transição da educação infantil para os anos iniciais, essa ruptura que normalmente acontece e que a gente precisa trabalhar muito bem, porque, como eu disse antes, é um período de fundamental importância na formação das crianças, né? Período vespertino a gente vai ter a presença e a participação de uma palestra com mágica de um francês, o Eric Chartiot, que tem uma grande bagagem também de vida, né, uma grande experiência de vida. E no sábado, então, a gente teremos 2 atividades. Uma atividade de abertura, que é uma mesa de debate sobre metodologias inovadoras, né? Metodologias ativas, como se tem chamado agora. Essa questão de metodologia, desculpa te interromper, Marcelo, só aproveitando o gancho. Eu penso que, falando em metodologia, é o como trabalhar a educação, penso eu, né? Isso. E justamente porque mudou um perfil daquele que é o principal motivo da educação, que passa a ser o aluno, né? A sala de aula, né? Esse perfil desse aluno, com excesso de informações que ele vem da rua, de casa,
acredito que mudou muito essa questão de sala de aula, por exemplo, nem vamos tão longe, quando eu fiz a primeira série, a segunda série, como era denominada em meados dos anos 80, se eu for tentar me remeter ao aluno lá da primeira série, aos alunos de primeira série de hoje, é algo completamente, e estamos falando em 30 anos, né, Marcelo? Isso. Não é tanto tempo assim, né? Não é tanto tempo assim, né? A mudança ela é muito grande, né? Mudanças que aconteciam às vezes num século, hoje acontecem no período de 10 anos. É verdade. Então a gente precisa, e aí é a grande importância do fórum, a grande importância dessa formação permanente, como a gente chama, né? O professor, ele sai da sua formação inicial, da graduação, da faculdade, da universidade, com uma formação e com um público que ele tem que atender. 10 anos depois, esse público é completamente diferente, né? E a gente vive hoje ainda uma situação, por exemplo, onde o uso de celular em muitas escolas é proibido, né? Quando na verdade o que a gente precisa é saber utilizar essa ferramenta de forma positiva, e ela pode ser utilizada. O meu filho, por exemplo, mais velho, aprendeu a tabuada utilizando o aplicativo do celular. Então ele pode ser utilizado de forma muito positiva. Eu acho que a gente ainda está tateando do escuro nessa questão da informática, do celular em sala de aula, né, Marcelo? Exatamente. É uma questão que realmente merece ser muito debatida, né? Com certeza. Para saber limite, eu vejo pela faculdade hoje, por exemplo, e daí estamos falando em pessoas com uma faixa etária diferente, com objetivos diferentes, mas o quanto essa tecnologia às vezes ainda acaba convergindo mais para atrapalhar do que para ajudar ainda, né? Os próprios professores universitários continuam sem ter essa sensibilidade de lidar com isso. Isso é muito latente. Exatamente. A gente acaba às vezes ficando um pouco escravo excessivo, né, dessa tecnologia. Agora, ela pode ser, se bem utilizada, muito importante. Sim. A mesma coisa acontece com jogos de videogame. Minha formação é na área de história, né? Sou professor de história e tenho mestrado na área de história, e tenho observado os meus filhos, por exemplo, jogos que ensinam história, talvez muito melhor que eu enquanto professor. E né? Inglês, né? E inglês. Eu tenho um cunhado meu que gosta muito de jogos de computador, conteúdo que ele sabe em inglês, tanto eu quando estou fazendo aula de inglês, que então, né, me chama a atenção a linguagem, né? A linguagem. Sim, não, e aprende. O meu filho, eu às vezes fico escutando ele falando enfim, uma dicção, né, fala muito bem, só de ouvir. E isso também mudou muito. Hoje as crianças aprendem, aquela situação que nós tínhamos, olha, enquanto tu tá estudando, tu tá só estudando, esquece o que tu tá fazendo. Então tu não pode fazer um lanche, tu não pode ouvir uma música, porque tu tem que estar concentrado só nos estudos. Na verdade, hoje as crianças conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Claro, existem exceções, essa regra, evidentemente. Mas, de maneira geral, a gente precisa debater e discutir justamente isso, né? E a Base Nacional Comum Curricular, ela vem justamente para isso. A gente discutir o que ensinar, como ensinar, o porquê de ensinar, porque isso, pouco tempo atrás, não se perguntava, né? E como a gente de como a avaliação deve ser utilizada, né? Que também é um grande problema hoje da educação. A gente às vezes não se dá conta, mas eu creio que um dos grandes problemas que a gente tem no país hoje é o formato que se pratica a avaliação, que é diferente do que a legislação estabelece, né? Então, fora do ar, antes aqui conversávamos justamente sobre isso. Então, na verdade, que a gente não precisa de uma nova legislação ou de, enfim, inovações nesse sentido. O que nós precisamos é praticar aquilo que já está escrito na nossa legislação, que com certeza por aí a gente vai ter um salto de qualidade muito grande, né? Com certeza. Bom, para o sábado então ficam as duas palestras, né, Marcelo? Só repete para a gente, por gentileza. Isso, no sábado a gente vai ter uma palestra falando sobre essas metodologias inovadoras, né? E na sequência a grande participação do grande teórico da educação, Miguel Zabalza, que é um espanhol, que trabalha no mundo inteiro hoje, ele é uma referência, né? E ele vai trabalhar com uma temática muito importante, que é justamente a influência que o meio que a gente vive exerce nesse processo de ensino-aprendizagem. E de como hoje a escola ainda está distante dessa realidade, de como essa escola precisa se aproximar dessa realidade. Então ele vai trabalhar conosco também sobre isso nesse sábado, então, como a nossa grande atração e encerramento, o professor Miguel Zabalza, que estará conosco, nos prestigiando e trazendo, evidentemente, grandiosidade e qualidade ao nosso evento. Bom, Marcelo Malman, secretário da Educação de Estrela e também presidente da ASUMEVAT, que é a Associação de Secretários Municipais de Educação do Vale do Taquari.
Público-alvo, claro que são educadores, acredito eu, né? Sim. Mas quem está nos escutando agora, quem é ligado à educação, quem é ligado à área, para buscar mais informações, para buscar inscrição, qual é o procedimento? Isso, a gente tem um site da empresa que está organizando o evento para nós, que é a empresa Educamax, né? É só entrar no site dela, é www.educamax.com.br. Educamax com um X com no X final. no final, exatamente. E de cara já vai abrir uma tela, a tela principal, com as informações necessárias para a inscrição do fórum. Né? Vale a pena lembrar aqui também e ressaltar que para grupos de escolas, de professores, enfim, de municípios do Vale do Taquari, como a associação representa o Vale do Taquari, esses grupos vão ter um desconto todo especial, né? Então tem uma proposta toda especial para eles. O investimento, ele vai variar, evidentemente, mas a gente vai ter investimentos aí que vão ficar em torno de R$120 por profissional e vão chegar, evidentemente, até valores maiores, mas para o Vale do Taquari, se não me falha a memória, o menor valor é R$186. Por uma formação dessa qualidade, é um valor praticamente irrisório e vale a pena aproveitar esse momento, né? As escolas, sejam públicas, privadas, que queiram participar conosco, na verdade o que a gente deseja é justamente criar um espaço, um fórum de debate da educação do Vale do Taquari. O desejo da ANVAT e da ASMEVAT é que esse fórum, no próximo ano ou daqui a 2 anos, tenha a sua continuidade, quem sabe em outro município, para que possa também abrigar, enfim. A ideia é que a gente crie, de fato, essa cultura para a gente poder discutir a nossa educação do Vale do Taquari, que sempre foi uma referência para o país, né? E que a gente não pode deixar isso morrer, ou seja, a gente não pode viver do passado, antigamente era assim. A gente tem que buscar continuar com esse protagonismo que nós temos, né? Exato, e eu acho importante, né, Marcelo, que transpasse eventos como esses, né? Que esse debate possa ser contínuo, né? Daqui a pouco, claro, eventos como dessa envergadura tem que ser realizado a cada ano ou a cada 2 anos, mas os outros pequenos, entre aspas, eventos, que eles possam ser contínuos, que eles possam ser suscitados tanto pela ASMEVAT como pela ANVAT, mas também por escolas públicas e particulares da nossa região. Essa é a grande intenção, né? E todas elas que queiram desenvolver atividades e que querem a parceria da ASMEVAT e da própria ANVAT, com certeza a gente vai estar aberto para isso, né? Bacana. O que a gente quer é justamente isso. E ter um espaço, inclusive, que a gente possa trocar as experiências positivas que os diferentes professores desenvolvem nas suas escolas, nos seus municípios e com certeza qualificar esse processo. Acredito aqui, para encerrar, que o desenvolvimento necessariamente da região vai passar pela educação. Sim. E não adianta um município despontar e os outros não. A gente precisa ter um desenvolvimento coeso nesse processo educacional da região. Com certeza. Marcelo Malman, secretário de Educação de Estrela e, repito, presidente da Associação dos Secretários Municipais de Educação do Vale do Taquari, ASMEVAT, falou com a gente sobre o primeiro Fórum Internacional de Educação, que acontece em julho. Só para finalizar, Marcelo, as inscrições vão até quando? Tem uma data para... Sim, as inscrições vão até o dia, se não me falha a memória... Aqui no release também. Acho que é uma semana antes do final do processo das inscrições lá, do evento. No site que tu citaste... No site vão ter as informações exatas. Perfeito. Vale lembrar aqui que as inscrições até o início do mês de julho tem um preço especial também. Então quem quiser participar, quiser isso aí nessa última semana para fazer a inscrição. Bacana, sucesso, Marcelo. Obrigado por ter vindo de Estrela para cá, para o nosso município, filho de Estrela, né? E sempre um prazer recebê-lo. Até uma próxima. Até uma próxima. É um prazer, é todo meu participar aí com você.